E aí, galerinha, tudo bom? Estamos aqui novamente, não é? Para dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando sobre a energia, tá? Matéria e energia. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula, tá? E eu espero que vocês estejam compreendendo bem o assunto, a importância desse assunto para a nossa vida pessoal. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo, podem me perguntar diretamente, tá? Fazer perguntas diretas, tá? Pode comentar, inclusive, aqui no nosso vídeo, tá certo? E vamos, então, abrir o nosso livro, tá? Eu estou aqui com o livro de vocês, aberto, vou compartilhá-lo com vocês, tá bom? Então, vocês podem abrir também o livro de vocês, se quiserem, né? Na página 42, tá? Se não, você acompanha por aqui, certinho? Então, nós temos aqui uma imagem, tá? Observem essa imagem. Tem assim, ó, o menininho tá num dia qualquer, tá? Então, aqui vamos dizer que é de manhã, ele saiu de casa, e aí ele disse assim, ó, que dia gelado, estou com muito frio. Isso aqui era o quê? 7 horas da manhã. Mais tarde, lá para o meio-dia, nossa, o que foi que ele disse? Que dia quente! Não sei por que vim de blusa, estou com calor. E aí vocês observam, aqui é o quê? É um aparelhinho, né? Aqui está marcando 15 graus e aqui está marcando 30 graus. E aí tem umas perguntinhas aqui para a gente analisar. Você já passou por alguma situação semelhante a essa apresentada nessa tirinha? Ou seja, uma sensação que em um momento você está sentindo muito frio, passado algumas horas você já está sentindo calor, não é? Qual o nome do instrumento digital que aparece na tirinha? Você sabe? Deve saber, né? Ele é muito comum, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, tá? Ele é o termômetro, tá certo? A função dele é marcar a temperatura. Qual é o mais correto? É dizer estou com calor ou estou sentindo calor, tá certo? Então, nós vamos entender um pouco mais esses conceitos agora, tá certo? No cotidiano, nós nos deparamos com muitas situações que envolvem o calor, tá certo? E a energia que está envolvida com o calor, ela é chamada de energia térmica. Então, a gente também ouve sempre essas expressões, tipo, estou com frio, estou com calor, né? Essas expressões, elas envolvem sensações. É tanto que a pessoa diz, estou sentindo frio, estou sentindo calor. Apesar da temperatura e o calor serem conceitos relacionados, eles são diferentes. Temperatura não é igual a calor, tá certo? Eles têm uma relação estreita, tá? Mas não significa a mesma coisa. E nós vamos entender agora um pouquinho mais sobre isso. Observem aqui essa imagem, né? Tem uma pessoa que está aqui, ó, com a mão numa água fria e uma mão numa água quente. E aí, ela tem as sensações diferentes de frio e de quente. Então, a temperatura, o que é? Observem bem, marquem no livro de vocês, se vocês já tiverem o livro, se não tiver, anota, tá? Essa informação. A temperatura é a quantidade que informa o quanto um corpo está quente ou frio em relação a algum padrão, tá bom? Então, a gente tem aqui o padrão, é a água morna. Quando ela bota a mão na água fria, ela tem uma sensação. Quando ela coloca a mão na água quente, a sensação já é diferente, tá? Então, a temperatura, ela mede, tá? Essa sensação aí de calor no corpo, tá? Então, nós estamos falando, como já disse anteriormente, sobre uma energia que é a energia térmica, tá? E a energia térmica, ela é sempre transferida de um corpo
mais quente para um corpo mais frio. Essa transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio é chamada de calor, tá certo? Então, por exemplo, se você coloca o pezinho no chão, você vai ter a sensação que o chão está frio, tá? Por quê? Porque o seu corpo está mais quente do que o chão. Então, o seu corpo vai transferir calor para o chão. Se você parar e ficar com o pezinho no chão, você vai perceber que depois de algum tempo, esse chão onde você está pisando, você já não vai ter mais aquela sensação de frio, tá? Por quê? O que acontece? Existe uma coisa chamada equilíbrio térmico. Todas as vezes que os corpos entram em contato, um doa calor para o outro. Sempre o corpo mais quente, o corpo que tem mais energia térmica, ele doa calor para o corpo mais frio, ou seja, aquele que tem menos energia térmica, até que eles entrem em um equilíbrio térmico, tá? Chamamos isso, então, de equilíbrio térmico, esse fenômeno, tá certo? Aí aqui ele dá o exemplo da xícara, tá? Ele diz que se o café está numa temperatura maior do que a do leite, então você pega um café quente e despeja um leite frio, né? Temperatura ambiente, ou mesmo gelado. O café que está quente vai doar calor para o leite, passa um pedacinho, o leite está quente também, tá? Então, nós temos aí esse fenômeno do equilíbrio térmico, tá certo? Como é, então, que a gente vai medir a temperatura? A gente já viu que a temperatura é o quê? A temperatura é a medida da quantidade de calor que um determinado corpo possui. E essa temperatura ela é medida através de um instrumento chamado termômetro, tá? A maioria dos termômetros, eles funcionam através do contato, tá? Então, ele precisa estar em contato com aquele corpo que vai ser medida a temperatura. Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de termômetros. A gente tem os termômetros industriais, eles são utilizados em equipamentos, né? O ponteiro indica o quê? O ponteiro indica a temperatura e a haste conectada ao mostrador de um sensor. Aí a gente tem esse termômetro aqui, que é chamado termômetro a álcool. Ele é bastante utilizado para medir a temperatura de ambientes. A indicação da temperatura é feita comparando a altura atingida pelo álcool colorido na coluna, tá? Na coluna. E aí o álcool vai subindo à medida que a temperatura vai subindo também. E temos ainda esse termômetro clínico, que é um termômetro digital, tá certo? É utilizado normalmente para medir a temperatura do corpo humano. Nele, o sensor é colocado em contato com o corpo e a temperatura é indicada aqui, ó, no visor digital, tá certo? Então, a gente tem uma escala, e a escala utilizada aqui no Brasil é a Celsius, tá? Cuja unidade é o grau Celsius, simbolizado dessa forma aqui, ó. Essa bolinha com o C grandão. Ela foi elaborada pelo físico sueco Anders Celsius em 1742. Nessa escala, as temperaturas de fusão e de ebulição da água são respectivamente 0 e 100 graus ao nível do mar. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição, pessoal, é a temperatura que a água transforma-se em gelo, e ebulição é a temperatura que a água começa a se transformar em gás, tá? Em uma substância gasosa, tá certo? Então, agora vamos ver um pouquinho sobre as sensações térmicas que a gente falou no início, tá? A percepção da temperatura, da nossa temperatura, ela acontece através da nossa pele. A nossa pele, ela contém o quê? Sensores que são comandados pelo nosso sistema nervoso central, tá?
E isso está relacionado a um sentido que nós temos, que é o sentido do tato. Sentido do tato, nós temos aqui a pele, que é esse órgão externo. Tato é o sentido, tá? Onde nós vamos ter várias sensações e vamos ter, nesse sentido aí, as sensações térmicas, né? Observem aqui a imagem. Vocês podem ver aqui é uma imagem da pele, tá? Onde a gente vai ter a epiderme, que é essa parte externa, é o que a gente consegue ver. Aí tem uma camada mais interna, chamada de derme, que ela tá interna, não dá para a gente ver, tá? E a gente vai ter aqui receptores táteis, tá? Então, a gente vai ter um receptor de temperatura e um receptor de dor, por exemplo, tá? Então, e tem outros também, né? Maciez, se a sensação de dureza, né? Enfim. Essa sensação, ela pode ser quantificada, tá? Pode ter um valor calculado que varia conforme as condições ambientais. Nós já vimos, né, inclusive, que a temperatura interna do nosso corpo, ela é constante. A temperatura do ambiente, pessoal, é que vai fazer uma variação, tá certo? Então, por exemplo, quando o dia está muito quente, por exemplo, aí vamos relembrar aquela imagenzinha que a gente viu inicialmente, o garotinho morrendo de frio e depois ele com muito calor. E eu falei para vocês que os corpos, quando entram em contato, eles trocam, né? O que está mais quente passa calor para o que está mais frio, tá? Então, imagina, um dia está muito frio, ou seja, a temperatura do ambiente está mais fria do que a temperatura do seu corpo. Aí o que é que vai acontecer? Seu corpo vai começar a doar calor para o ambiente. Isso vai fazer com que você tenha a sensação térmica de frio. Quando o ambiente está muito quente, o ambiente começa a doar calor para o seu corpo. Isso vai fazer com que você tenha a sensação térmica de quê? De calor. Tá entendido agora? Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá certo? Estou à disposição de vocês. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima aula.